30 de maio de 1593. Uma casa em Deptford, nos arredores de Londres. 4 homens estão reunidos em torno de uma mesa. Eles passaram o dia inteiro juntos. Quando a noite cai, um deles está morto, uma adaga cravada no olho direito. O nome dele? Christopher Marlowe. O maior rival de William Shakespeare. O homem que reinventou o teatro inglês antes de Shakespeare publicar uma única peça. A versão oficial, uma briga sobre a conta do almoço. A verdade? Os outros 3 homens na sala eram agentes do serviço secreto da Rainha Elizabeth e a taverna onde Marlowe morreu não era uma taverna. Era uma casa segura da inteligência inglesa. Bem-vindo ao mundo de Francis Walsingham, o homem que inventou a espionagem moderna e transformou os maiores artistas da Inglaterra em armas secretas do Estado. Francis Walsingham foi secretário principal da Rainha Elizabeth I entre 1573 e 1590. Protestante fanático, sobreviveu ao massacre da Noite de São Bartolomeu em Paris, em 1572, quando milhares de protestantes franceses foram massacrados em uma única noite. Aquela experiência marcou sua vida. Walsingham passou a acreditar que a Inglaterra protestante estava cercada por inimigos católicos, a Espanha de Filipe II, a França dos Guise, o Papa em Roma, e, dentro de casa, Mary Stuart, a rainha católica prisioneira que conspirava para tomar o trono de Elizabeth. Seu lema pessoal era assustadoramente moderno: há menos perigo em temer de mais do que de menos. Para defender Elizabeth, Walsingham construiu algo que o mundo nunca tinha visto: uma rede de espiões cobrindo França, Escócia, Itália, Espanha, Países Baixos, Turquia e Norte da África. Tudo isso com apenas 2.000 libras por ano. Mas o truque genial de Walsingham foi este: ele não usava soldados. Ele usava artistas. Cambridge e Oxford. As 2 universidades mais prestigiosas da Inglaterra. E também os principais centros de recrutamento da espionagem inglesa. William Cecil, o braço direito de Elizabeth, era chanceler de Cambridge. Ele e Walsingham tinham acesso direto a estudantes brilhantes, ambiciosos e geralmente pobres. O perfil ideal? Falar várias línguas. Ter familiaridade com o catolicismo, suficiente para se infiltrar. E ter uma vocação literária, porque ser poeta, dramaturgo ou tradutor era o disfarce perfeito. Um escritor podia viajar pela Europa católica sem levantar suspeitas. Podia frequentar tavernas, palácios e seminários. Podia se corresponder com qualquer pessoa. Podia ouvir tudo. E foi assim que Walsingham criou uma geração inteira de poetas espiões. Roma. Um jovem inglês de 18 anos chamado Anthony Munday bate à porta do colégio inglês, a instituição que treinava padres católicos para reconverter a Inglaterra ao catolicismo. Munday se apresenta como filho de um católico inglês conhecido. É recebido com honras pelo reitor, Dr. Morris. Passa meses ali, dormindo entre seminaristas, ouvindo planos, decorando rostos e nomes. Tudo era mentira. Munday era um dramaturgo a serviço da inteligência inglesa. E quando voltou à Inglaterra, fez 3 coisas devastadoras. Primeiro, escreveu 5 panfletos venenosos denunciando os jesuítas, incluindo A Discovery of Edmund Campion, um texto tão brutal que historiadores compararam à propaganda da Inquisição. Segundo, testemunhou nos julgamentos dos padres que tinha conhecido em Roma. Edmund Campion, o jesuíta mais célebre da Inglaterra, foi executado em 1581. E quando ele subiu ao cadafalso, o panfleto de Munday foi lido em voz alta durante a execução. Terceiro, seguiu carreira no teatro. Escreveu pelo menos 18 peças, colaborou em Sir Thomas More, manuscrito que contém um trecho atribuído ao próprio Shakespeare, e inspirou enredos que apareceriam em Como Quiserdes e Sonho de uma Noite de Verão. Anthony Munday foi recompensado em 1584 com um cargo na corte de Elizabeth. O dramaturgo espião tornou-se modelo de uma nova categoria humana. Mas o caso mais misterioso ainda é Christopher Marlowe.
Marlov era filho de um sapateiro de Canterbury. Sem dinheiro, sem conexões. E ainda assim, nos registros de Cambridge, ele aparece gastando muito mais do que sua bolsa permitiria. Onde estava o dinheiro? E mais estranho ainda, ele desaparecia da universidade por meses inteiros, violando todas as regras. Em 1587, Cambridge se recusou a dar a ele o título de mestre, suspeitando que tinha ido para Reims, o seminário católico inglês na França. Então aconteceu algo sem precedentes. O conselho privado da rainha Elizabeth interveio pessoalmente. Enviou uma carta a Cambridge dizendo, e cito, ele se comportou ordeira e discretamente, e prestou bons serviços a Sua Majestade. Sua Majestade não deseja que alguém empregado, como ele esteve, em assuntos tocantes ao benefício do país, seja difamado por aqueles que ignoram os assuntos em que andava. Traduzindo, a rainha em pessoa defendeu o anonimato de Marlov como agente. Foi o salvo-conduto que liberou seu diploma. Marlov então explodiu como o maior dramaturgo de Londres. Tamburlaine, Doutor Fausto, O Judeu de Malta, peças que reinventaram o teatro inglês. Shakespeare aprendeu com ele. Mas em 30 de maio de 1593, Marlov foi morto. Os três homens na sala? Ingram Freezer, Nicholas Carys e Robert Poley, todos empregados pelos Walsingham. Acidente? Briga? Ou execução política? Até hoje, 433 anos depois, ninguém sabe a verdade. O caso mais bizarro está em outro lugar. Giordano Bruno, filósofo italiano, defensor de um universo infinito, queimado vivo pela Inquisição em 1600. Em 1583, Bruno estava em Londres, hospedado na embaixada francesa. Ali ele escreveu suas obras mais ousadas e dedicou livros a Philip Sidney. Mas o historiador John Bosse descobriu algo extraordinário nos arquivos. Cartas anônimas, assinadas com o pseudônimo Henri Fagot, chegavam regularmente a Walsingham, vindas de dentro da embaixada francesa. Fagot escrevia em francês, mas cometia erros que só um italiano cometeria. As datas das cartas coincidem exatamente com a estadia de Bruno em Londres. E quando Bruno parte para Paris, as cartas param. A tese de Bosse: Bruno era Henri Fagot. O filósofo livre-pensador era espião da inteligência inglesa. E foi a informação dele que ajudou a desmantelar a conspiração Throckmorton, o complô para assassinar Elizabeth e colocar Mary Stuart no trono. Se Bosse estiver certo, um dos pensadores mais corajosos da história foi também um informante secreto, traindo o embaixador que o hospedava. Por convicção ideológica antipapal. E ninguém jamais soube. Mas Walsingham não usava só espiões clandestinos. Ele dominava também a guerra da imagem. Sir Philip Sidney, autor de As Troféu em Distela e considerado o cavalheiro perfeito da era elisabetana, casou-se com a filha de Walsingham em 1583. Sidney era poeta, mas também era diplomata cultural, viajava pela Europa construindo uma rede de aliados protestantes, escrevendo cartas em latim, recebendo dedicatórias. Quando Sidney morreu em batalha nos Países Baixos, em 1586, Walsingham fez algo que o arruinou financeiramente. Pagou pessoalmente o funeral mais grandioso que a Inglaterra já tinha visto para um súdito comum. Por quê? Porque transformou o funeral de um poeta numa campanha de propaganda. Uma demonstração de poder do Partido Protestante militante. Um símbolo nacional, exatamente quando a Espanha preparava a armada. Walsingham também patrocinou tradutores como Richard Hakluyt, cujos relatos de viagens funcionavam como propaganda colonial e inteligência estratégica simultaneamente. 48 livros foram dedicados a Walsingham ao longo de sua carreira. Ele não apenas pagava, ele dirigia a cultura inglesa. Walsingham morreu em 1590, em dívidas. Sem reconhecimento. Sem fortuna. Mas o que ele inventou sobreviveu. O recrutamento universitário, os agentes culturais com cobertura literária. A propaganda dirigida por panfletos e traduções, os artistas como informantes, tudo isso virou modelo do Estado moderno.
quando, séculos depois, a CIA financiou revistas literárias durante a Guerra Fria. E quando hoje agências de inteligência operam através de influenciadores e redes sociais. Eles estão aplicando uma fórmula inventada por um homem do século XVI. O almirante Henry Seymour escreveu a Walsingham depois da derrota da Armada: "Você lutou mais com sua pena do que muitos em nossa marinha com seus inimigos." Mas a pena de Walsingham não era só dele. Era a rede de penas, de Marlov, Munday, Sidney, possivelmente Bruno, que ele soube identificar, recrutar, sustentar e direcionar. A pergunta que fica é esta: quantos artistas que você admira hoje fazem o mesmo trabalho, em silêncio, agora mesmo? Se você gostou desse mergulho na história, se inscreva no canal. Curta o vídeo. E me conte nos comentários: você acha que Marlov foi assassinado? Ou foi mesmo uma briga sobre a conta? Até o próximo vídeo.